Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento e estamos dando continuidade agora entrando nos profetas recentes. Então temos o livro de 1 Samuel e vai fazer parte então das escrituras dos profetas recentes, que é dito no cânon hebraico como Nevim e Rishonim. A palavra, o nome Samuel no hebraico se lê Shemuel, e Shemuel, quando nós olhamos, ele tem um significado próprio, bem interessante da gente trabalhar ele. Então vamos entender o que quer dizer Shemuel. Então, o verbo ouvir em hebraico é chamar, flexiona-se este verbo na terceira pessoa masculina do plural. No passado vamos ter então Shemu, e é daí que vem a primeira palavra do nome, Shemuel. Vejam que Shemuel é a terceira pessoa masculina do plural, no passado. Então, traduz-se como ouviram. Mas, como a segunda parte do nome é singular, é El, e a gente está bem transliterado aí para você poder enxergar que é uma segunda parte do nome, então El é singular e El é Deus e não deuses. Então ficaria errado dizer que ouviram Deus. Essa questão do plural vai se interpretar como singular, então vai ficar como ouviu Deus. Então, quem é Samuel? Samuel é aquele que ouviu Deus. Então, nós verificamos que o próprio nome de Samuel vai identificar algo que vai acontecer com Samuel dentro do livro, quando nós vamos ler o livro. Então, é alguma coisa bem interessante. Continuando, então, a gente está dentro do nosso cronograma de estudo e agora nós estamos partindo para o início do livro de Samuel. E isso vai ser dado em 2 aulas. Quando nós olhamos para o livro de Samuel, é um livro de transição. É um livro de transição entre o reinado e entre o que acontecia anterior ao período dos reis, que era o período dos juízes. No período dos juízes, nós ainda tínhamos o povo sendo levantado por Deus, Deus falando diretamente com o homem e esse homem agindo no meio daquele povo. E ele vai cumprir as ordens de Deus, a nação vai cumprir as ordens de Deus. Aqui nós vamos passar por um período de transição. E quem é a pessoa mais singular nessa transição toda vai ser Samuel. Então ele é o responsável em sair da época de juízes e entrar na época da monarquia. Então a gente tem uma transição para o período de reis. O povo está sendo preparado para que inicie seu ministério com os reis. Então, já que estamos falando que o 1 Samuel é um livro de transição e que vai permitir que saiamos dos períodos de juízes para entrar no período de reis, nós temos que lembrar como termina o período de juízes. O período de juízes, ele termina com o livro praticamente fazendo uma alusão, uma conclusão bem centrada, dizendo que é necessário que exista um sacerdócio santificado. Não dá para continuar do jeito que está. Se não existir um homem, um sacerdote que esteja vocacionado a fazer aquilo que Deus ordena, o povo vai se perder, o povo vai se corromper, Israel vai começar a ter derrotas. E isso está bem descrito nesse livro. Também há a necessidade de uma voz profética fiel e ativa, alguém que realmente seja boca de Deus, alguém que realmente diga aquilo que Deus quer que seja dito. E o livro de Juízes também vai apontar para a necessidade e a existência de um ser obediente real, alguém da realeza que realmente obedeça a Deus. Então, o livro de Samuel ele está fazendo uma condução daquilo que foi verificado que é necessário para aquilo que realmente vai ter que funcionar. Então, a gente tem a transição de um período em que Deus está falando diretamente com as pessoas do povo, para um período que Deus vai falar com o seu servo, e o seu servo, as ações dele, vão beneficiar ou vão prejudicar o povo como um todo. É só a gente olhar para Davi. Algumas ações de Davi fizeram que o povo inteiro como nação fosse prejudicado, com Deus decretando juízos sobre a nação pelas ações que Davi tinha feito. Às vezes a ação ela entrava diretamente na sua própria casa, mas tinha vezes que a própria nação como um todo pagava. Então a gente está passando de um período de transição para esse período de monarquia. Apesar de nós termos uma linha de estudo que diz que Deus pode se surpreender com as coisas, o próprio texto bíblico diz que Deus não se surpreende com nada que vai acontecer. O texto, na realidade, afirma que Deus não se surpreende com coisa alguma.
quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás, com efeito, sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os seus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Então está bem claro que Deus não se surpreende com nada. Deus já disse lá em Deuteronômio com Moisés que quando o povo entrasse na terra, o povo ia olhar para as nações ao redor e ia falar, queremos ser semelhante às nações, queremos ser igual às nações. Então o povo pedirá. Só que quem diz isso aqui é Deus. Deus fala que isso vai acontecer. E agora nós estamos em Samuel, quando os fatos realmente irão acontecer. Então Deus não se surpreende com nada, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus sabe que as coisas irão acontecer. Qualquer teologia que diga alguma coisa diferente, ela é contrária ao que o texto divinamente inspirado deixa claro que está acontecendo. Bem, em Samuel nós temos a transição de juízes para reis. E o texto não para por aí. Quando nós olhamos os versículos seguintes, capítulo 16, porém este que vai se tornar um rei, ele não pode multiplicar para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. E vamos verificar ao longo do livro de Reis que vários são os reis que fazem exatamente aquilo que o texto diz que não deve ser feito. Aqui eu deixei claro uma passagem que fala sobre Salomão. Lá em cima a gente verifica uma passagem que fala claramente do período em que Uzias era rei sobre Judá. Porque Uzias faz exatamente isso, multiplica muitos cavalos para si e diz que esse foi o motivo pelo qual o seu coração se desviou. Então temos inúmeras passagens que em Deuteronômio já estão sendo afirmadas, que na realidade os profetas, quando eles vão falar contra esses reis, eles simplesmente falam daquilo que eles já conhecem. Então o profeta é aquele que é enviado por Deus para chegar e falar contra as autoridades aquilo que elas estão fazendo errado. Não necessariamente o profeta ele vai ter uma revelação do final dos tempos. Muitas das vezes ele vai falar sobre algo que já é conhecido. Raríssimas vezes ele vai testemunhar fatos que irão acontecer à frente. Nós temos muitos exemplos de muitos profetas que vão testemunhar fatos que acontecerão no futuro. Ele é levado até um local, ele é transportado até um local onde ele tem visões a respeito de um futuro longínquo. Mas a maioria deles vão falar a respeito de fatos que Deus já tinha dito. Se procederem dessa forma, receberão bênção. Se procederem dessa forma, estarão debaixo das maldições. Então o profeta ele vai relembrar, rememorar, vai trazer à tona ao povo, vai tentar trazer juízo à nação que se desvia ao longo do caminho. E assim a gente entra no nosso panorama de 1 Samuel, onde que a gente pode dividir dessa forma. É uma das formas possíveis, não é a única. Capítulo 1 e capítulo 2, a família de Ana e de Eli. Capítulo 3 a 5, juízo contra a casa de Eli. De 6 a 7, a arca retorna da Filístia. E de 8 a 31, Saul e o seu ministério. Mas se você quiser saber um pouco sobre o ministério de Davi, você vai pegar do 19 ao 31, que você também vai verificar o período em que Davi surge. É o período do pré-reinado, antes que Davi realmente assuma o poder. E aí nós entramos no primeiro slide, nós vamos ter novamente a cena de um homem com duas mulheres, como já aconteceu em outras passagens no Antigo Testamento. E todas as vezes que isso ocorre, você verifica que o homem ele tem problemas. Ele não vai ter uma vida com tranquilidade. E esse é mais um caso em que o homem com duas mulheres, ele não vai ter uma vida fácil por causa disso. Em cena, então, nessa porção do livro, nós temos Eucana, Ana e Penina. Ana é a mulher mais amada por Eucana, mas Ana é estéril. E aqui nós verificamos que, novamente, a mulher que é mais amada é a que tem dificuldades de ter filho. Eucana é um homem de Efraim, logo o descendente dele também vai ser um descendente de Efraim. Então Samuel, o último juiz, aquele que vai fazer a transição para o período de reis, ele é da tribo de Efraim.
Você verifica pelo texto que Ana vai fazer um voto ao Senhor. E você vê que o texto vai indicar que esse voto foi válido, esse voto foi aceito. Então isso quer dizer que Eucana concordou com o voto em que ela fez. Porque toda vez que uma mulher fazia um voto, a responsabilidade do voto era do homem. Se o homem concordasse, aquele voto era válido. Se o homem discordasse, aquele voto não servia de nada. Deus não ia atentar para aquele voto. Então tudo indica que Eucana concordou com o voto que Ana fez. E lá ele diz: Senhor dos Exércitos, se benignamente para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então nós verificamos aqui Ana fazendo praticamente uma oração que indica: este que irá nascer é do Senhor, será consagrado ao Senhor, navalha nenhuma passará sobre a cabeça dele, ele estará dentro da sua casa todos os dias da sua vida, ele servirá a ti. E realmente é o que ocorre. E você verifica que Ana é uma mulher diferenciada dentro do seu próprio povo, porque ela tinha uma visão diferente de Deus, diferente de todas as demais, ou até diferente da maioria dos sacerdotes. Porque quando Ana faz a sua oração, ela entende que Deus é fonte de salvação, que Deus é santo, que Deus é único, que Ele é semelhante à rocha, cheio de conhecimento, controlador da vida e da morte, dispenseiro de provisões a ricos e pobres, que honra e guarda o fiel, que traz a vitória quando distribui julgamento e que supre seus servos com força. Dificilmente nós encontramos um profeta que tenha uma visão tão completa de Deus quanto Ana teve. Por exemplo, quando nós olhamos para Jonas, Jonas foge da presença do Senhor, como se fosse possível. Jonas chega e embarca num navio falando: olha, vou sair das terras de Israel, porque se eu sair daqui, o Deus de Israel não irá me encontrar. O poder dele não alcança as extremidades da terra. Bem, Jonas é surpreendido, porque dentro do ventre da baleia, no abismo, lá ele entende que até ali Deus o alcança. E graças a Deus, Deus o alcança, porque Deus ouve a oração de Jonas e a baleia, o animal, o peixe, o vomita. Graças a Deus que Jonas estava errado. Mas aqui está uma mulher anterior a Jonas que conhecia muito bem o Deus dos exércitos, e o seu texto indica que há uma revelação crescente de quem é Deus. E é isso que Ana faz. Enquanto ela está orando, ela está revelando a natureza do Senhor, está indicando quem verdadeiramente o Deus verdadeiro é. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegram na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porquanto não há outro além de ti, e a rocha não há nenhuma como nosso Deus. Ele é santo, Ele é único, Ele é imutável. São características que personificam quem é Deus. E Ana faz isso com uma maestria singular. Ela faz isso dentro da oração dela como extraindo diante de si quem ela crê que seja o Deus dela, a quem ela ora, a quem ela reverencia, a quem ela entende que é o seu próprio Deus. Então, na realidade, é uma expressão completa de quem é Deus para Ana. E essa revelação crescente, ela continua. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele dá vida, Ele tira a vida. É Ele quem faz descer ao inferno ou faz subir. Ele tem o controle de todas as coisas. E nós vamos verificar isso nos textos bíblicos. Quando nós olhamos para o Messias que vai até o Sheol e resgata cativo o cativeiro. Ele vai até a mansão dos mortos e resgata o seio de Abraão. E aqui Ana já fala isso na sua oração. Então é uma revelação que ela tem diferenciada de todos aqueles que andam observando a lei, os mandamentos, os estatutos, as ordenanças. Ana é uma pessoa diferenciada, porque ela tem um entendimento completo de quem é Deus.
Ele faz alguns pobres, ele faz outros ricos, ele humilha, ele exalta. É o Senhor que há de fazer todas essas coisas. E isso aqui vai entrar em consonância, por exemplo, com a vida de Jó. Jó era um homem rico, em algum momento ele ficou pobre, Deus faz ele rico de novo, Deus humilha ele durante o tempo e Deus exalta ele depois de passado um tempo. Então nós verificamos que Ana entende tudo aquilo que já tinha sido escrito. A literatura toda da sua época, Ana traz à tona, junta tudo e faz uma oração. É uma revelação crescente. Ele levanta o pobre do pó. Ele ergue o necessitado do monte das cinzas. Ele os faz assentar-se ao lado dos príncipes. Ora, todo o texto do versículo 8 vai dar esse entendimento. Deus é capaz de mudar todas as consequências. Tudo aquilo que deixa a vida estraçalhada, Deus pode chegar e fazer algo novo. Ele pode fazer com que os seus se assentem no lugar dos príncipes. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós vamos verificar que uma das promessas à igreja, ao vencedor, sentar-se-á comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então essa revelação crescente de Ana, ela continua. Nos versículos 9 e 10, por exemplo, o entendimento é que ele guardará os seus fiéis, ele destruirá os ímpios. Ora, Deus é poderoso para poder fazer justiça diante de toda a terra. É claro que Deus age cotidianamente, mas os eventos descritos na oração de Ana parece que se encaixam muito bem com o último livro da Bíblia, com o Apocalipse. Você verifica que ele guardará os seus, ele destruirá os ímpios. E é exatamente o que o último livro está narrando. As consequências finais de todo o afastamento de Deus e as consequências finais de todos aqueles que se aproximam do Senhor. Ana descreve isso com a maestria de quem realmente conhece, de quem realmente interage. Imagina como seria a descrição que o próprio Enoque fazia de Deus na sua época. Porque Enoque andava com Deus e foi tomado para si por Deus. Porque andava com ele, porque caminhava com ele, porque enxergava o mesmo propósito, a mesma meta, o mesmo horizonte. Aqui está Ana, uma mulher, no meio de Israel, onde várias pessoas já não seguiam o Deus vivo. Se você olhar, na época de Juízes, nós tínhamos conflito entre as tribos. Poucas pessoas realmente estavam atentas à voz do Senhor. Aqui existia uma mulher atenta à voz do Senhor, no meio de um povo que já andava em corrupção. A oração continua, versículo 9 e 10, entendimento, ele julgará as extremidades da terra, ele dará forças ao seu rei, ele exalta o seu Messias. Mas como assim julgará as extremidades da terra? A oração de Ana poderia muito bem dizer que as extremidades da terra eram as extremidades que ela conhecia, ou seja, o povo ao redor de Israel. Então Ana tinha por líquido certo que o seu Deus julgaria as nações que faziam fronteira com Israel. Mas o texto é verdadeiro nos nossos dias também, porque Deus julgará as extremidades da terra. E quais são as extremidades da terra? As extremidades da terra se toma a partir de Israel. Israel é o centro. As extremidades da terra são todas as nações ao redor de Israel. Então Deus julgará toda a terra. E é o que o livro de Apocalipse novamente está dizendo. Ele dá forças ao seu rei. Como assim? Rei? Que rei? Naquela época não existia rei. Ana já está antecipando fatos que não eram da época dela. Naquele momento o povo não havia se levantado ainda para pedir por um rei. Quiçá sobre Davi. Quiçá sobre Jesus, o verdadeiro rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele exalta o seu Messias. Ana fala de coisas que não sabe. E ela fala com a maestria de quem realmente soubesse. Afinal de contas, o Messias receberia um nome que estaria por sobre de todo o nome da face da terra. Ela fala com a maestria de quem conhece de Gênesis a Apocalipse. E dentro de uma época que o conhecimento era limitado. E assim a gente termina essa porção das Escrituras que vai falar sobre Ana e
casa de Ana, propriamente dita, e a gente vai falar sobre o juízo contra a casa de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então, quando nós falamos do ministério de Eli, nós estamos falando da sua atividade, daquilo que ele fazia. Ele era um juiz em Israel, ele era um sacerdote, e ele tinha filhos que não se importavam com o próprio Deus. E Deus estava dizendo para ele: eu vou julgar os seus filhos, porque os seus filhos não seguem a mim. Eles são filhos de Belial. Eles não se importam com o Senhor. Então eles serão julgados. E Deus diz para ele como vai fazer isso. Ser-te-á, por sinal, o que sobrevirá a seus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. O que se espera numa situação dessa é que a pessoa chega: não, Senhor, por favor, não faça isso, ofereça clamor, oração, súplica, petição, mas você vê que ele entende muito bem aquilo que Deus fala e não se compadece, não muda de atitude, não pensa em retornar, não pede por misericórdia, ele simplesmente aceita. Os filhos de Eli não tinham apreço nenhum por Deus. Tudo o que eles podiam fazer de errado, eles faziam. Até mexer na oferta do Senhor, eles mexiam. E eles queriam tomar a oferta para si, para poder comer na sua casa. Então eles nem deixavam que as pessoas chegassem e queimassem a oferta e a gordura a Deus. Eles queriam tomar da oferta antes de que ela fosse entregue ao Senhor. Eles metiam o garfo na panela e retiravam de tudo que bem lhe convier. Eles se deitavam com as mulheres à porta da tenda da congregação. Então, era muito grande o pecado desses homens, e Deus já tinha sentenciado eles. O próprio Eli já tinha falado com eles que o que chegava aos seus ouvidos era má fama. Só chegava má fama a respeito deles. E ele disse aos seus filhos: olha, se um homem pecar contra o seu próximo, o Senhor é o seu árbitro. Mas se o homem pecar contra o próprio Deus, quem há de interceder por ele? Então, cuidado com o que vocês estão fazendo. Mesmo diante de todas as recomendações, os seus filhos não voltam atrás e Deus vai proferir um juízo contra a casa de Eli. Desse modo, Deus vai chegar e dizer que todos os descendentes de Eli morrerão de brevidade, na flor da idade. Eles não alcançarão uma grande longevidade na face da terra. Na realidade, há um juízo sobre a casa deles. E aqueles homens que o Senhor não retirar do altar dele, esses homens estarão perto, estarão próximos, para que tenham os olhos consumidos, para que se entristeçam até a alma. Então você verifica que Deus disse que o reto julgamento sobre a casa de Eli irá acontecer. Diz também como seus filhos irão morrer, mas você vê que aquele velho sacerdote parece que não se importa com o julgamento, porque ele não levanta a voz para pedir, para interceder, ou então ele concorda com tudo aquilo que seus filhos estão fazendo e não enxerga em si capacidade de alterar o padrão de vida dos seus filhos. E Deus vai falar então com Samuel. Por 3 vezes Deus vai falar com Samuel. Samuel vai achar que é o próprio Eli falando com ele e vai até Eli e vai falar: olha, você me chamou? Aí Eli fala: não, não te chamei nada, eu estou querendo dormir, volta lá para tua cama. Bem, acontece que na 3ª vez passa pela cabeça de Eli que pode ser Deus querendo falar com Samuel. Então, Eli orienta Samuel: olha, quando você ouvir de novo essa voz, você dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu local deitar. E acontece que quando Deus fala com ele de novo, Samuel fala da forma como Eli orienta. Fala, porque teu servo te ouve. E acontece que Deus fala com Samuel e dentro daquilo que Deus fala, Deus comenta: portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe: é o Senhor, faça o que bem aprouver. Então Deus diz como seus filhos vão morrer, Deus diz como Eli vai morrer, e parece que Eli não se importa.
Mas quem é Samuel? Samuel, quando olhamos para os textos bíblicos do livro de Samuel, nós entendemos que Samuel é profeta, que Samuel é juiz e Samuel é sacerdote. E quando nós falamos de juiz, nós falamos daquela parte da profissão em Israel que mais se assemelhava ao cargo de um rei. Então a gente vê os 3 ofícios em Samuel. O ofício de realeza, o ofício sacerdotal e o ofício profético. Quando olhamos para o ofício profético, nós verificamos no texto em 3:20, todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. De juiz, nós temos, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Então nós temos aí o ofício de julgar, quem fazia isso era um juiz. E nós temos o sacerdotal, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Então, o fato de edificar um altar era algo que estava ligado normalmente ao ofício sacerdotal. Você vai verificar que o pecado do primeiro rei levantado em Israel, Saul, se dá porque Saul quer fazer as vezes do ofício do sacerdote. Ele quer oferecer sacrifícios no local de Samuel. Então nós verificamos que quando Samuel fazia isso, nada de mal acontecia. Quando Saul tentou fazer, aí aconteceu algo mal aos olhos do Senhor. Então, daí você pode verificar também que Samuel era sacerdote diante de Deus. No capítulo 4, então, nós temos uma luta entre os filisteus e o povo de Israel. Dentro dessa batalha, quem vai sair vitorioso são os filisteus. Israel vai ter que fugir dessa batalha. E eles vão chegar aos pés dos sacerdotes, indicando como Deus fez isso conosco, como nós perdemos essa batalha. Vamos levar a arca. Com a arca nós seremos vitoriosos. Então, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali, com a arca de Deus. E eles vão para a batalha. Acontece que quando os filisteus veem a arca e veem o júbilo, eles vão falar, olha, o que nós fizemos? Essa não é a arca desse povo que veio e que destruiu os deuses dos egípcios, e nós somos menores do que os egípcios. Como nós vamos nos livrar-nos das mãos de Israel diante disso? Mas um homem dentre os filisteus se levanta e fala, olha, sede fortes, filisteus, portai-vos varonilmente, porque não venhais vós ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros, portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel cerca de 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então um homem de Benjamim se apressa e vai até a direção a Finéias e diz o que aconteceu na batalha. E ele chega, vai contando e relatando os fatos. E você vê que Eli pergunta, o que sucedeu a meu filho? Olha, os seus filhos, eles morreram. Ambos morreram. Tá, e o que mais? O que mais aconteceu? Porque Deus tinha dito que o mesmo que ocorreu aos seus filhos serviria de sinal que ocorreria também a ele. Então ele deveria estar pensando, olha, se meus filhos morreram na mão dos filisteus, eu também morrerei na mão dos filisteus. Mas o homem se apressa em dizer o que aconteceu. E a arca da aliança foi levada, foi tomada, perdemos a arca. A arca foi embora, a arca não está mais no território de Israel. E a arca de Deus, o Shekinah de Deus, era a própria presença de Deus. Era o símbolo que Deus estava com seu povo. Naquele momento, Deus não estava mais com seu povo. A presença de Israel havia sido retirada. Deus estava longe do seu povo. Então, o texto bíblico vai dizer que, ao ele fazer menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto com o portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era velho e pesado, e havia julgado Israel cerca de 40 anos. Tempo esse que Eli havia cumprido as funções de juiz e sacerdote. Mais à frente a gente vai ter o texto dizendo que uma das suas noras, a mulher de Finéias, está grávida, e ela vai dar à luz
ao parto. E ela também vai ficar sabendo que a arca foi tomada de Israel. Então, ela vai dar o nome de seu filho de Icabod, ou Icabod, dependendo de como nós encontramos uma tradução bíblica. Mas o que quer dizer isso? Quando nós olhamos para I é um prefixo, um advérbio na palavra hebraica que vai indicar negação, ausência, sem. E o resto, Kabod, vai indicar presença, a própria Shekinah de Deus, a presença de Deus, Deus habitando no meio do povo, né? E aí nós vamos ter o texto, então, fazendo alusão de que foi-se a presença de Deus. Deus não está mais com Israel. Então é sem Deus. Seria uma tradução assim mais ao pé da letra, é o que ela está dizendo, que a partir daquele momento, Deus não se encontra mais presente de Israel. Deus abandonou Israel. O povo está sem Deus, o povo está por conta própria. Então, essa era a sensação que ela teve com a morte dos filhos de Eli e mais a morte de Eli e a saída da arca, é que Deus abandonou. Agora eles estão por conta própria. Então, imagina como estava a nação nesse momento. E aí nós